Olá pessoal, então vamos resolver mais uma questão do Enem 2019. Dessa vez nós vamos resolver a questão 141 da prova cinza, mas ela também pertencia à prova amarela, questão 149, 145 da azul e 153 da rosa. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação da figura. Diâmetro do disco dentado. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com a casa decimal é... Nós temos aqui uma questãozinha que pertence à prova de física. Gente, nós temos lá no curso Gênio da Matemática um módulo específico só de bicicleta envolvendo esse capítulo. Tá? Ele pertence ao movimento MCU, né, estudado dentro da física. Mas aqui na matemática nós vamos resolver de outra forma. Nós vamos resolver por regra de 3. Aqui na frente, junto com os pedais, nós temos a coroa. E aqui atrás a gente tem a catraca. E ambas estão ligadas, interligadas por uma correia. Aqui na coroa nós temos os pedais. Então o que acontece aqui, gente? Quando a gente dá uma pedalada, ou seja, uma volta inteira aqui, a coroa se movimenta exatamente da mesma forma, ou seja, ela também dá uma volta. Mas se a catraca tiver 3 vezes menos diâmetro do que a coroa, o que acontece? Ela vai girar 3 vezes mais, ou seja, para cada pedalada que eu dou aqui, a catraca gira 3 vezes mais e a roda, por sua vez, que está interligada com a catraca, também gira 3 vezes mais. Isso significa que quanto menor a catraca, mais giros dá aqui, né? Mais voltas dá a nossa roda e, por conseguinte, mais distância a gente percorre. Então, essa é a lógica aqui, ó. Quanto maior a coroa no pedal e maior a catraca na roda, a corrente se move com menos velocidade, fazendo a roda executar menos voltas e menor será a distância. Então, esse raciocínio é o mesmo que eu falei anteriormente, só que está tudo ao contrário. Vejam então que o diâmetro aqui vai ser inversamente proporcional à distância percorrida. Então, vamos executar aqui a nossa ideia. A distância percorrida vai ser relacionado então com o nosso diâmetro aqui. Então vamos dizer que a distância percorrida vamos chamar de D. Ele falou que o diâmetro dessa catraca aqui era de 7 centímetros, tá? Mas ele falou aqui no enunciado que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, ou seja, por essa catraca aqui de 7. Então eu preciso aqui, gente, que essa distância aqui seja 50% maior. 50% vai ser 150%, ou seja, 150% é 1,5. Não esqueça que 150%, que é o 50% mais os 100%, daria então 150 por 100. E 150 por 100 é 1,5. Ok, já sabemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto menor o diâmetro, maior vai ser a distância percorrida. Lembre que se eu tiver um diâmetro 3 vezes menor, mais a roda vai girar e mais distância eu vou percorrer. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, eu vou remontar a nossa regra de 3 trocando essa coluninha aqui, ó. Então nós vamos alterar, ao invés de ficar D e 1,5 aqui, eu vou fazer 1,5 e D aqui. Essa coluna aqui do X eu mantenho, né? E agora eu resolvo calculando o x. Lembrando que para isolar o x, eu faço isso vezes isso dividido por isso, tá? Então fica assim, ó. X igual a d vezes 7 dividido por 1,5d. Observem que eu posso cancelar os d's aqui, ó,
e o resultado fica 7 dividido por 1,5, que dá 4,66. Se eu arredondar aqui, eu vou chegar na resposta C, 4,7. Então tá, gente. Chegamos ao final de mais essa correção. Até a próxima, onde a gente vai resolver a questão 142. Grande abraço, te encontro lá.